Olá, Adri, bom dia ao Rovai também, tudo bem aqui, né? Dessa vez aí reportando sobre as nossas ilustres Forças Armadas, que devem ser as primeiras no mundo aí a receber uma estrela Michelin, não é mesmo? Porque afinal de contas, com 212 mil em camarão, 12 mil em vinho e 21 mil em mel, as Forças Armadas brasileiras deixam para trás até os mais lendários restaurantes do chefe Ferran Adrià. E 6 mil em Cajuzinho, né? Isso que me intrigou. Será que é tudo pro Pazuello? Rovai, 6 mil em Cajuzinho, não sobrou um nada da verba da segurança pública da intervenção do Rio de Janeiro, nem para comprar um brigadeiro, um beijinho ou um bicho de pé. Foi tudo Cajuzinho. E ó, admito, na infância eu não era muito fã não gostava muito de Cajuzinho. 6 mil em Cajuzinho, para mim, além de tudo, é um desperdício. Eu sou mais do beijinho. A Tri não, você gosta do bem casado. Bem casado, mas bem casado não tem festa de festa. Primeiro é beijinho, depois brigadeiro. Mas vamos lá, que absurdo, com dinheiro público, né? A gente está rindo aqui, mas é o gasto, né, do dinheiro público com coisas totalmente supérfluas, desnecessárias, né? O mau uso do dinheiro, né, Henrique? A questão aí não é nem só o uso em coisas supérfluas, né? É o fato de que essa verba foi destinada pelo governo federal durante o governo do ex-presidente golpista Michel Temer, foi destinada especificamente em 2018 para que fosse investida em equipamentos da área de segurança pública, de inteligência, enfim, na área penitenciária. Foi algo que foi destinado especificamente para esse fim. É diferente, né, de quando as Forças Armadas utilizam esses valores que recebem como verba mesmo, para que financiem aí pelo Ministério da Defesa, né, é completamente diferente. Já é um absurdo nesses casos, porque o dinheiro acaba sendo destinado para compra de coisas luxuosas e totalmente supérfluas, mas num caso desse especificamente, né, da verba destinada para a intervenção federal no Rio de Janeiro, além de um absurdo, né, de um descalabro, é também um sinal claro de ilegalidade, porque o Tribunal de Contas da União deixou bem claro que essa não é a finalidade, não era para isso que esse dinheiro tinha sido destinado pela União no caso da intervenção federal no Rio de Janeiro durante o governo Temer. Ou seja, pior ainda, né? Usou o que tinha que ser para uma coisa, usou para outra, né? Que é isso, né? Dri, tem mais uma informação também curiosa, que é o seguinte: boa parte desse dinheiro que foi revertido para as Forças Armadas no período da intervenção federal no Rio, também foi utilizado para a compra de equipamentos, como, por exemplo, drones, blindados, enfim, uma série de outros apetrechos aí de natureza militar, que não seriam propriamente utilizados na segurança pública do Rio, e foram distribuídas para unidades das Forças Armadas em outros estados. Então, por exemplo, batalhões e companhias do Exército no Centro-Oeste receberam esses equipamentos e permanecem na posse deles até hoje. A Força Aérea Brasileira comprou drones e softwares de monitoramento e está utilizando esses equipamentos em outros lugares. E assim, o Rio de Janeiro em si, naquele momento, daquela tão questionável e tão polêmica intervenção federal, o Rio de Janeiro ficou sem essa verba para utilizar no patrulhamento das ruas e no policiamento e nos trabalhos de inteligência daqueles corpos policiais, dos corpos policiais que atuam aí na área de segurança no Rio. Olha só, você fez uma investigação ontem também, Henrique, uma apuração sobre os envolvimentos aí de todos os homens do Braga Neto. Aliás, dava um excelente título isso, Todos os Homens do Braga Neto. Né? Tem todos os homens do presidente, tem todos os homens do Braga Neto. Quem são? Não sei se você sabe de cor e consegue falar, porque não sei se quiser ajuda aí, a Adri te lembra. Não, eu posso citar aqui, né? Na verdade, os investigados por essa operação da Polícia Federal, que acabou aí indo atrás do gasto irregular nas verbas da intervenção, são o general Paulo Roberto Correia Assis e os coronéis Diógenes Dantas e também um segundo coronel é o Robinson Queiroz. Esses três foram investigados. Esse último que eu citei, o Robinson Queiroz, nós não conseguimos por hora levantar nenhum tipo de informação a respeito dele. Mas em relação ao general Correia Assis e ao coronel Diógenes Dantas, e esses sim, contra eles há um histórico aí bem vasto, né, enfim, de ações no campo político e tal, de posicionamentos golpistas. E
conta pra gente o que você achou como prova aí de que eles eram do golpismo desses militares, como que eles atuavam nos bastidores contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia no Brasil. Dri, ainda muito antes da reeleição da ex-presidenta Dilma Rousseff, né, e portanto, aí, quase 2 anos antes do golpe que ela sofreu travestido de impeachment no Congresso Nacional, que foi capitaneado pelo Eduardo Cunha, muito antes disso, ainda em 2013, quando ela estava aí no 3º ano do seu mandato, no 3º ano do seu primeiro mandato, este general, o Correia Assis, ele já assinava um manifesto do Clube Militar do Rio de Janeiro, que foi um manifesto que na época teve uma grande repercussão na imprensa pelo seu teor golpista. Era um manifesto que claramente ameaçava as instituições brasileiras, ameaçava o sistema político republicano democrático brasileiro e ficava colocando pilha ali o tempo todo para que alguém tomasse algum tipo de atitude e botasse fim ao governo Dilma Rousseff. A gente sabe como isso terminou. A coisa, na verdade, escalou. Algum tempo depois teve aquele famoso tweet, né, do general Vilas Boas, que acabou ali intimidando, não sei se intimidou, quero acreditar que não intimidou o Supremo Tribunal Federal, mas enfim, o Supremo não fez muito para evitar o golpe contra a presidenta. E já lá atrás, como eu disse em 2013, nesse manifesto, esse general, o Correia Assis, já subscrevia, né, esse documento, apoiando um golpe, claro, contra a Dilma e no fim também ali fazendo uma série de defesas ali de coisas relacionadas ao passado e ao regime ditatorial brasileiro, né, que vigorou a partir do golpe de 64. Esse sujeito também foi candidato ao Clube Militar do Rio, que é, né, 2 anos depois desse próprio clube que ele assinou aí esse manifesto golpista, e o candidato a vice na chapa dele, é um coronel chamado Pedro Ivo Moésia, né? Esse cara, o Pedro Ivo Moésia, trabalhou, né, durante muito tempo com o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o mais notório torturador da ditadura militar brasileira, inclusive considerado oficialmente pela justiça, né, condenado, embora não apenado por conta da lei de anistia. O Ustra é condenado pela justiça por tortura e é considerado o mais notório torturador brasileiro. Esse coronel Moésia, que era o vice do general Correia Assis, ele trabalhou junto no DOI-CODE com o Ustra. Então, assim, você imagina o nível desse pessoal. E, por fim, ele ainda fez parte, né, o general Correia Assis, ele ainda fez parte da equipe de transição do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro na passagem ali do final da gestão Temer, né, no final de 2018, começo de 2019, ele fez parte ainda da transição e era um homem de confiança do ex-vice-presidente, hoje senador, Hamilton Mourão. Ele deu uma entrevista até, inclusive, interessante para o The Intercept, né, no período da transição, em que ele dizia que o Mourão seria presidente um dia. Ele só não sabia se ia ser em 2022 ou antes de 22. Então, assim, o sujeito é tão golpista que ele queria dar um golpe no Bolsonaro para botar o Mourão na presidência da República, né? Então, por aí você vê o nível dessas pessoas, que agora passam a ser investigadas por corrupção, por atuação irregular no uso de verba pública. Essas pessoas que se travestem, né, que se jactam aí de bastiões da moralidade nas Forças Armadas brasileiras, no fundo são pessoas que, provavelmente, aí a investigação ainda vai mostrar isso, mas que escondem aí na sua história um passado bastante complicado e muito pouco correspondente a essa imagem honrosa que eles querem passar, né? Esse sujeito ainda escreveu um artigo num jornal do Rio de Janeiro, né, o Fluminense, em que ele vomita toda aquela coisa ufanista e patriótica, doentia em relação à defesa da Amazônia, e no final ele ainda faz ameaça a potências estrangeiras, né? É uma clássica bravata dos militares brasileiros, são forças armadas que historicamente sempre atacaram o seu próprio povo e nunca tiveram nenhum papel aí sério no combate a um inimigo estrangeiro, e ele ainda diz lá que o exército brasileiro, no caso de uma invasão ou de uma tentativa de invasão de potências estrangeiras, vai fazer o que eles sabem de melhor, que é a guerra na selva e salpicado de atos de guerrilha, enfim, uma conversa fiada danada, e ele passa esse período aí no Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, numa boa, né? Um militar da ativa, um sujeito que fez parte do gabinete do Braga Neto e agora que se vê envolvido nesse rolo aí de desvio, de uso irregular de dinheiro público. Não, e eles cultivavam, né, essa imagem aí, né, de que o Fichanete, eles eram os
os éticos, os contra a corrupção, os que não roubavam, e assim, e também essa coisa dos patriotas, né, que defendem o Brasil e tal. E ontem o Miguel do Rosário no jornal chamava a atenção de uma coisa. Eles são tão patriotas que foram comprar colete de empresa dos Estados Unidos. Nem empresa brasileira para fazer colete eles foram, né, prestigiar, nem, né, foram comprar dos Estados Unidos, de empresa estrangeira, ou seja, nem para isso, para empresa envolvida com o assassinato do presidente do Haiti. Exato. Não é nem qualquer empresa, né? Tem chuchu nessa horta. Exato, Rovai. O que chama mais atenção nesse contrato, além dos valores aí com o que a imprensa classificou como sobrepreço, né, que na minha época tinha outro nome, se chamava superfaturamento, além desses contratos com superfaturamento na compra dos coletes, que um contrato que acabou sendo suspenso depois, o que chama atenção nesse caso é o fato da empresa que vendeu os coletes para o governo brasileiro ser uma empresa cujo proprietário é o homem considerado o articulador do assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse. Então, assim, a gente precisa lembrar que poucos anos antes, né, durante o período da MINUSTAH, aquela missão da ONU que tentou pacificar, aí, vamos dizer assim, entre aspas, o Haiti, quem estava à frente do MINUSTAH eram militares brasileiros e quem comandou essa missão foi, durante um bom tempo, não durante todo o tempo, foi o general Augusto Heleno, que foi ministro do Gabinete de Segurança Institucional do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, nós temos ali militares que atuaram ou estão relacionados a outros militares que atuaram na missão do Haiti, da MINUSTAH, e a empresa que vende coletes para a intervenção federal é uma empresa que tem envolvimento no assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse. Então, quer dizer, até onde a Polícia Federal vai conseguir puxar essa linha? E um detalhe interessantíssimo, que assim foi dito pela imprensa, mas muito pouco explorado. Quem levantou essa lebre foram as autoridades americanas. Investigações relacionadas ao Departamento de Estado, né, à UDEA e ao FBI, essas investigações levantaram essa compra superfaturada realizada pelas Forças Armadas do Brasil, pelo Exército Brasileiro. Ou seja, né? Mas e depois o Braga Neto continuou tendo relação, né, com essas empresas, né? Continuou. Pois é, Adri, os contatos entre o Braga Neto e essa empresa dos Estados Unidos que vendeu os coletes, eles prosseguiram até muito pouco tempo. Então, naturalmente, aqui a gente está fazendo um jornalismo muito sério, não está atribuindo e acusando diretamente o general e ex-ministro Walter Braga Neto. O que a gente está dizendo é o seguinte: ele participa da elaboração desse contrato com valores com sobrepreço, né, superfaturados, a compra é anulada e você percebe que essa relação com a empresa norte-americana não é uma relação ali en passant, digamos assim. Ele segue mantendo contato com esses lobistas e com gente ligada a essa empresa que fornecia material superfaturado ao governo brasileiro. Vai. E tem a história ainda da Marielle, né? Henrique, porque tem uma investigação, o cara que está no México aí, que teria ligação com Braga Neto, que foi preso no México, e esse cara teria participado do assassinato da Marielle aqui. Marielle, que criticava, eu não estou dizendo que o Braga Neto é o mandante, não há indícios que levem a isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não investigou. E tem um possível assassino da Marielle, que está foragido no México. E que era ligado ao Braga Neto. Eu esqueci o nome dele agora. Eu preciso até dar uma... até agora, né? Saiu numa matéria pública, se não me engano. E aí tem o fato que o mesmo Braga Neto tinha sofrido críticas duras de Marielle na intervenção do Rio de Janeiro. Quer dizer, eu sempre achei que a capivara desse cara era mais suja
e que isso passava pela intervenção do Rio. Cansei de falar disso aqui. Ele, no processo de intervenção do Rio, o Braga Neto agiu como um pústula. Começou ali o golpismo, mas com o partido militar exercendo poder real. Tudo bem, no golpe da Dilma eles já começam a ganhar espaço no governo federal, mas no Rio eles se estabelecem como uma força política. Tanto que o Lula não ganhou do Bolsonaro do Rio. Essa aliança, militares, milícias, igrejas evangélicas no Rio, funcionou muito bem. Funcionou muito bem. Deu grandes resultados eleitorais. Veja, o Eduardo Paes se envolveu diretamente na campanha do Lula no segundo turno e não conseguiu reverter. Se envolveu mesmo, botou camisa e os cambal. Até o Vaguinho lá, e a mulher do Vaguinho, que virou ministra depois, mudaram. Vieram para o lado de cá e não deu jeito. Perdeu. O Rio, que era um estado que chegou a dar 75% para o Lula na eleição de 89, um estado que elegeu Brizola, que quase elegeu Darcy Ribeiro, né? Um estado de tradição canhota, vamos dizer assim. Aí foi perdendo, e agora o que salvou era um cara que até o mês passado era do DEM, mês passado não, mas e agora está no PSD, é o Eduardo Paes, que acolhe os progressistas. Por quê? Porque teve esse envolvimento e teve toda essa articulação política feita a partir das Forças Armadas, que são muito fortes no Rio contra o poder político. Você entra ali, você chega no Rio de Janeiro, ali nos cartões postais, um dos melhores restaurantes do Rio fica ali na Praia Vermelha, que é onde tem o quê? A Vila Militar. Eles têm influência, têm força, né? Não à toa o Pazuello, se não me engano, foi o mais votado da candidata. Foi a Daniela do Vaguinho, né? Daniela do Vaguinho como mulher, né? Eu acho que o Pazuello teve mais votos que ela, inclusive, para deputado federal. E o Bolsonaro se elegia continuadamente no Rio de Janeiro, Henrique. Ele é fruto da política carioca. As pessoas têm o maior gosto carioca. São Paulo elege cada uma, até carioca agora elege. Mas o Rio também não perde não perde a concorrência. Só para dar a informação correta, a Daniela do Vaguinho teve 213.695 votos. Em segundo foi o Pazuello, com 205.310 votos. Tá. Em terceiro, Talívia Petroni, do PSOL, com 198.534 votos. Então, só os três primeiros, vou falar. Perfeito. Não, então ele foi o segundo mais votado. Eu achei que ele tinha tido mais votos. Ela foi a mais votada do Rio, você vê. Que bom. E a gente precisa lembrar também o histórico do Rio de Janeiro como capital brasileira, né? Capital no primeiro momento do Império, depois capital da República até 1960. E assim, as Forças Armadas tiveram historicamente, hoje o QG do Exército em Brasília, claro, mas assim, o comando das Forças Armadas, né, da Marinha também, sobretudo, todos esses militares, a maior quantidade de unidades militares do país fica no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro segue sendo o local que é a casa, digamos assim, dos militares, né, dos fardados brasileiros. E com o passar dos anos, e com foi se deteriorando ali a política no Rio de Janeiro, naturalmente esses setores militares, a caserna foi se infiltrando, e um resultado claro disso foi o Jair Bolsonaro ter sido aí eleito desde sempre, desde sua primeira candidatura ainda à Câmara do Rio de Janeiro, em 1989, e depois por 8 mandatos seguidos como deputado federal, expressivamente votado no Rio, e o que ele arrasta com ele depois, né, quando ele volta a disputar uma eleição, mas dessa vez como presidente, e vence em 2018, ele consegue fazer crescer, claro que isso veio na esteira também de outras questões aí, mas assim, ele traz uma quantidade grande de militares. O Rovai chamou atenção para uma coisa que a gente não tinha falado até então, e que pouca gente vem lembrando na imprensa, é que assim,
Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro durante o período da intervenção federal das Forças Armadas. Pouca gente lembra disso, mas assim, o responsável pela segurança pública naquele momento e pela investigação, porque chefiava a Polícia Civil do Rio, era o Gabinete de Intervenção Federal, o GIF, né, comandado pelo general Braga Neto. Então, assim, ele teve, à época, se você puxar aí pelo histórico no Google, vocês vão perceber que, assim, o gabinete teve uma relação direta no processo de investigação totalmente fracassado do assassinato da vereadora.